Oi, gente, estamos de volta aqui com o nosso canal, o Observador, sempre dando uma passada nos assuntos do dia. Gente, não está acontecendo nada, hein? Hoje é uma terça-feira meio morta, hein? Ou será que tá? Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos em São Paulo. Eita! O que será que aconteceu? O auditor fiscal era o cérebro do esquema que levou à prisão o dono da Ultrafarma. Ultrafarma não é aquele Sidney, não sei das quantas? Não é ele? É, o Sidney Oliveira, ele mesmo. Ih, rapaz. E essas farmácias, hein? Que vão abrindo centenas de farmácias em lugar top. Aqui em Vitória, eu sou capixaba, né, gente? Aqui em Vitória, Vila Velha e tal. Você vai ver onde ficam as farmácias, cara, olha. É bizarro, tá? É Drogazil, Pague Menos, Ultrafarma, aquela outra. Ultrafarma não é farmácia, Ultrafarma é uma indústria, né? É farmácia? Acho que é, né? Aquela outra que tem muito em São Paulo, aqui em Vitória tem umas duas só. Onofre em casa, né? Cara, e são lugares top de linha. Você fica assim, porra, o cara compra uma casa, uma mansão, bota ela abaixo, faz uma demolição e bota uma farmácia. Olha, Drogazil, né? Como é o nome da outra? Drogazil. Esqueci, tem essas redes aí. Eu fico assim de careta, porra, bicho, para abrir uma farmácia é uma baba, né? Porque não é só a construção da farmácia em si, mas é o estacionamento, o terreno, que é caríssimo, sempre lugar caro. E a gente fica assim, porra, tá aí, Ultrafarma, tá preso. Depois a gente faz um vídeo para falar sobre esse assunto. Eu queria trazer aqui para, desculpa, eu queria trazer aqui pra gente ver algumas questões com relação à prisão do Bolsonaro. E eu tava vendo aqui, gente, o Rodrigo Pimentel, né, que é o cara do BOPE, falando sobre a prisão do Bolsonaro lá atrás, né? E falando sobre essa questão de como a Globo manipulou tudo para prender o Bolsonaro. Quer ver? Olha só o que ele fala. É uma das sacanagens que... Isso me deixou com raiva, e a outra coisa que me deixou com raiva na Rede Globo foi a questão do Bolsonaro também. Eu já tinha saído da Globo, aquela matéria do porteiro dizendo que... Caralho, aquela foi foda. O porteiro dizendo que o Bolsonaro tinha autorizado. Por que me dá muita mágoa disso? Porque a gente conhece os personagens envolvidos. É o Marcos... No caso do porteiro, era o porteiro do condomínio onde Bolsonaro mora, onde tem a casa dele, né, no Rio de Janeiro, na Barra, né, Barra da Tijuca, logo depois do crime onde mataram no qual foi morta a Marielle Franco, né? E a Globo colocou... Gente, a Globo, pelo amor de Deus, aquilo foi bizarro, né? Acho que foi a partir dali que a Globo perdeu totalmente a credibilidade, porque você sem prova nenhuma, só para você destruir uma pessoa, porque é seu inimigo político, né? Você coloca a culpa dizendo que a pessoa estava envolvida num assassinato. Eu me lembro que Bolsonaro ficou louco de ódio, foi para a rede social falando, gente, vocês são canalhas, como é que vocês fazem uma coisa dessa? Bizarro, hein? Com o Vinícius, que era chefe de polícia, o Daniel, que é o titular da DH. Cara, a Globo nunca levantou essa possibilidade de conversar com essas pessoas, sabe? Simplesmente jogou a matéria e não tinha nada no inquérito que conduzisse ao Bolsonaro, sabe? Todo mundo sabe disso hoje. E o Bonner insistiu durante 9 minutos, cara. 9 minutos. Para no final da matéria falar que o Bolsonaro estava em Brasília num dia de eleição. Você vê como é que funcionou, né, a coisa no Jornal Nacional com o senhor William Bonner. Você vê, ele fez uma matéria de 9 minutos no Jornal Nacional falando do suposto envolvimento do Bolsonaro no assassinato da vereadora Marielle Franco. Ele fica encaminhando, né, toda a matéria para colocar na cabeça das pessoas que Bolsonaro tem envolvimento, mas no finalzinho ele coloca um disclaimer rápido. Ah, mas ele estava em Brasília. E pum, e acaba a matéria. É ser muito filha da putz, bicho, olha... E o que é muito doido disso, no ponto de vista do jornalismo? Imagina você começar esse podcast falando assim: Pimentel atropelou um morador de rua em Copacabana. E você ficar nessa história durante 9 minutos. Para no final do podcast, nós apuramos e o Pimentel nem estava no Rio de Janeiro. Então eu não atropelei mendigo nenhum em Copacabana.
Então o Bolsonaro não autorizou ninguém a entrar, sabe? Não existia notícia. Se você sabe o final da notícia e ela não bate com o início, a notícia não existe. Cara, esse é o jornalismo da Globo. Que coisa terrível, hein? Que coisa terrível, que bizarro, cara. Rogério Marinho, vamos ouvir ele aqui, falando do mesmo caso, né? inelegível não é porque teve um sítio em Atibaia dado por um amigo meu, nem um triplex lá no Guarujá, nem porque pagou mensalidade a deputados, nem tampouco porque assaltou a Petrobras. Ele é declarado inelegível porque fez uma reunião com embaixadores no exercício do seu mandato e ousou fazer uma crítica ao sistema eleitoral brasileiro. Então, Bolsonaro foi tornado inelegível até 2030 porque ele convidou embaixadores para o Palácio do Planalto numa reunião com o presidente da República. Qual é o problema disso, hein? Quantas vezes Lula e Dilma se encontraram com vários embaixadores, hein? Quantas vezes? E porque ele falou que não confiava no processo eleitoral, que tinha que haver impressão do voto, etc. E daí? E daí, né? Então, no Brasil hoje está criminalizado, está interditado o debate sobre o nosso sistema eleitoral. Isso é um fato. Tá? Aliás, se você pegar 50 países do mundo mais democráticos, 49 têm um sistema diferente do nosso. Então, esses 49 estão errados e o Brasil está certo, ou vice-versa. Se entrar no mérito... É onde há urna eletrônica, né? Segundo consta, somente o Brasil usa essa nossa urna eletrônica. Somente o Brasil, né? Se funciona ou não funciona, né? Então, a gente não pode debater isso no Brasil. Se bobear, esse vídeo aqui vai dar problema. Ou vai ter um disclaimer embaixo, né? Ele está inelegível porque fez um comício. Não é porque ele desceu lá a favela da Maré ou o Complexo do Alemão para se reunir com criminosos. Aquele diálogo cabuloso do Lula, do Gilmar Mendes, do Flávio Dino, né? Tá? Então, isso é bom deixar claro, porque para nós é motivo de indignação. Claramente se quer retirar da vida pública, tá, alguém que tem um inegável apelo popular. Cara, Bolsonaro a gente pode compará-lo a Getúlio Vargas, mal comparando, porque Getúlio era um ditador, né? Fascista pra caramba, né? Eu já fui admirador do Getúlio, né? Mas hoje eu tenho, depois que você começa a estudar, você vê um monte de merda, né? Eletrobras, Petrobras, não sei o que lá, Brás, e, né? CLT, putz, Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, tudo para atravancar a vida do cidadão brasileiro, esse monte de burocracia, né? Getúlio Vargas. Mas era muito popular o velho, né? Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar o sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar, Dilma de campanha, 1950. E o velho ganhou, ditador por 15 anos, volta e ganha a eleição. Porque ele tinha carisma, né? Tinha carisma, falava bem lá com o povão lá no estádio do Botafogo, trabalhadores do Brasil, aí o pessoal gostava do gordinho, né? Mas era muito popular. E o Lula no primeiro mandato também, né? Foi muito ovacionado e tal, e depois mostrou-se quem ele na verdade era, um comunista, ladrão, vagabundo e cachaceiro, né? Já Bolsonaro não. Lula, eles eram populares, mas foram galgados a esse populismo todo, inclusive o Collor também, né? O Collor também, em 89, 90, era muito popular, mesmo sendo almofadinha, branco, de família milionária, mas teve muito apoio popular também por conta daquele jogo publicitário da Globo, falando em caça dos marajás. Aí ele ganhou por conta da caça aos marajás, de altos salários e tal, aquela coisa boboca, né? Depois a Globo puxou o tapete do cara, tirou o cara, ajudou a derrubar o Collor, né? Fernando Collor de Mello. Mas o Bolsonaro, gente, é a primeira vez na história do Brasil, na história republicana do Brasil, que a gente vê um deputado federal do baixo clero, com os seus 5 mandatos como deputado, né? Do baixíssimo clero, que chega desse jeito à presidência da República. Até o Lula fala que não entende porque chamam o Bolsonaro de mito. É só você comparar a sua história, ô mula, com a história do Bolsonaro. Compara as duas histórias. Ele também veio de família pobre, de imigrantes, pobre pra cacete, do Vale do Paraíba lá, pobre, passou fome também, né? Mesma coisa.
Só que você é um retirante nordestino. E ele era o cara da agricultura familiar lá no interior de São Paulo, né? A mesma coisa, mesmíssima coisa. Passavam dificuldade, muitos filhos, tudo igual. Né? Aquela família de italianos, né? Mesma coisa. E o cara chegou e depois de 3 anos fora do governo, o cara continua com esse apoio e Lula vai para os lugares, não vai ninguém, não dá ninguém, gente. É bizarro. É bizarro. Quem é que apoia o Lula, hein? Quem? Tem alguém? O presidente Bolsonaro hoje é declarado inelegível não é porque teve um sítio em Atibaia. Mas é isso. E esse cara aqui, pra gente fechar o vídeo, eu vou colocar aqui pra gente ver o que ele tá falando. Ele não é nem bolsonarista, nem é lulista, tá? Mas é um advogado. Interessante o que ele fala. Vamos ouvir? O ministro Alexandre de Moraes não pode agir de ofício para restringir liberdade de quem quer que seja. Aliás, nenhum magistrado do país pode, principalmente no processo civil, os postulados são levados muito à risca. Eu tenho uma plena confiança na magistratura brasileira. Aliás, meu berço, minha alma mater é a magistratura. Tá vendo? Então ele é um juiz, não é um promotor, não sei, né? É professor Eupídio Donizete. Eu gostei do que ele falou, vamos continuar ouvindo? Mas me estranha a condução desse processo envolvendo o ex-presidente. E já adiante estabeleço uma premissa para vocês. Eu não sou bolsonarista, não sou lulista, não. Eu sou... Ele é da terceira via. Vai na terceira via que você elege o Lula de novo, tá? Brasileiro e torço pelo nosso país. E torço no sentido de manter a ordem democrática. E ordem democrática tem como pilar o processo justo. E processo justo implica, além da imparcialidade, implica também a aplicação do princípio do dispositivo. Não pode qualquer magistrado deste país ou de um país democrático ficar à espreita do réu para prendê-lo, para decretar prisão. Para torturá-lo, né? O que Alexandre de Moraes fez com os detidos no 8 de janeiro, né? Colocou todo mundo dentro de ônibus, levou para um galpão, um ginásio, enquanto o gabinete do amor dele no WhatsApp procurava as redes sociais daqueles 1.500 presos para achar camisa verde e amarela, falar mal da urna eletrônica, falar mal do Lula, falar mal do STF, falar mal do Alexandre de Moraes, falar mal do voto, falar bem do voto impresso. Foi isso aí. E ninguém fala nada, a imprensa não fala nada. É como se nada tivesse acontecido. A roubalheira do INSS também ninguém fala mais nada, tá um silêncio. Só se fala agora em Trump, tarifa e lei Magnitsky. Preventiva. Esse papel de requerer cabe ao Ministério Público e assim o é, para que o magistrado possa preservar a sua independência, a sua imparcialidade. Gente, quem acusa é o procurador, né? É a PGR. Um juiz não pode estar acusando ninguém. A gente viu o Alexandre de Moraes durante um julgamento juntando provas durante o julgamento, colocando imagens. Vejam essas imagens. Um juiz colocando imagem contra o réu que ele iria julgar. Cara, olha, sinceramente, quem não tá vendo isso ou tá maluco ou não sei o que aconteceu com essas pessoas, sinceramente. Fora disso, não é processo, é perseguição. É isso aí, professor. Eupídio Donizete. Bom, gente, é isso. Mais um vídeo aqui da gente reagindo a essas milhares de pessoas que se comunicam pelo Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube, nos shorts, né? Tem nos reels. Tem muita gente falando coisa bacana. De vez em quando eu pego uns vídeos assim, jogo no meu WhatsApp lá pra mim mesmo e depois eu venho aqui e a gente faz esse comentário, né, sobre o que tá acontecendo no Brasil e no mundo, gente. Mas é bizarro, tá? É isso aí, gente. Vamos em frente. Valeu, obrigado.
Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.